Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso tema principal do momento da palavra vai ser o escolhido que resistiu ao chamado. O medo não cancela o plano de Deus, apenas atrasa. Ou seja, o escolhido pode até dizer não, mas Deus não desiste enquanto Ele não disser, eis-me aqui. Hoje a gente vai ministrar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 11, versos 24, que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Revelação aqui é o propósito que exige renúncia. Ele abandona o conforto porque o destino dele é maior do que a posição que ele estava ocupando no Egito. Então hoje eu quero trazer essa palavra aqui, a fé que vence o medo. Gente, isso é muito forte. E um dos maiores desafios hoje do ser humano é ele entender o seu chamado. Ele recebeu o seu chamado, ser grato ao chamado. Porque receber o chamado e ser grato a ele é ter muita fé. Vamos aqui, cá entre nós, é muita coragem receber o chamado. E Moisés, ele nos aparece primeiro como alguém que deveria ter morrido antes mesmo de aprender a falar. Porque a sua vida começa com livramentos. Todo escolhido, ele tem um posicionamento de honra. E também ele tem desafios. Prendendo aqui o cabelo. Glória a Deus. Todo escolhido tem grandes desafios. E a vida de Moisés não foi diferente. Ele pode ter nascido no berço de ouro. Mas antes de nascer pelo berço, ele passou pela morte, sem ter conhecimento dela, ainda bebê. Então, a sobrevivência acima das circunstâncias foi um desafio muito grande para uma mãe, enquanto muitos meninos ali eram lançados no rio, como oferta da crueldade de Faraó. Deus separa um cesto para carregar um destino. Desde o ventre, Moisés, ele não escolheu viver, Deus escolheu por ele. Por isso a história dele não é sobre preferência, é sobre propósito. E Moisés cresce dentro do palácio, mas não pertence ao palácio. Ele cresceu lá dentro, mas ele não pertenceu àquele local. Então, muitas vezes temos que analisar a nossa história dessa forma. Nós somos lavados, remidos, crescemos no mundo, mas não somos do mundo. A gente não pode sair do Egito, mas a mentalidade ainda continuar no Egito. É como um crente que aceitou Jesus, mas não aceita as mudanças que Deus proporcionou a ele dentro da salvação. O escolhido sempre tem ambientes que formam, mas não definem. E Moisés, ele cresce como príncipe, mas Deus vê ele como libertador. E antes mesmo que Moisés entendesse quem ele era, Deus já chamava para aquilo que ele seria. O processo, queridos, ele não começa com glória, ele começa com conflito interno. Então, quando Moisés viu o egípcio ferindo o hebreu, algo explode dentro de Moisés. Aquilo era mais forte do que qualquer tipo de indignação. Era a identidade tentando nascer. O escolhido sempre sente antes de entender. Eu costumo dizer que o pecado, ele torna o ponto de fuga. Foi o caso de Moisés, Não ponto final. Muitos acreditam que erros anulam escolhas, mas Deus usa erros para iniciar processos. Não que temos que ficar errando não, tá, queridos? Moisés, ele fugiu no deserto,
achando que havia enterrado a sua missão, mas estava apenas começando, porque ele pagou um preço, ele foi forjado ali no meio daquela situação toda no deserto. A Bíblia não conta muito, mas o pouco que conta nos descreve muitas coisas. Queridos, Moisés vira pastor de ovelhas, porque antes de libertar pessoas, ele precisava aprender a cuidar de seres frágeis. O deserto é sempre pedagógico, eu costumo dizer. Mas um dia o céu ele invade a rotina e Moisés não procurou a sarça, né? E a sarça que procurou Moisés. Entenda, Moisés não procurou a sarça procurou Moisés. Então a presença do Senhor ardia. Ela não consumia, porque a glória não destrói o que Deus escolheu. Apenas atrai, né? Então Deus ele chama você pelo nome. Assim como ele chamou Moisés. Moisés. Não é um chamado coletivo, tá? Isso é muito pessoal. Porque o escolhido, eles não recebem avisos. Eles recebem convocações. Então Deus, ele vem. E aí, o que Moisés então diz? Deus diz assim: vem agora, pois eu te enviarei. E aqui está o terremoto espiritual. Deus ele não perguntou a Moisés se ele quer ir. Ele declarou que Moisés já está escolhido para ir. Então o chamado, ele deixa a margem para a decisão. A escolha já carrega a decisão dentro do propósito. Aqui entra o tema espiritual que você entenda. O medo não cancela o plano de Deus, apenas atrasa. Sabe por quê? Moisés olha para a sua própria capacidade e responde com o que todos nós já respondemos um dia. Quem sou eu? Eu, diante de Deus? Eu sou um Zé, ninguém, né? Tem pessoas que são assim. O medo, ele falha. O medo do passado, o medo da responsabilidade, o medo de voltar ao lugar onde você errou. O escolhido, ele quase sempre teme diante do lugar onde fracassou. Mas Deus, ele não discute identidade com quem ele escolhe. Ele revela a presença. Deus, ele não responde porque você é forte, queridos. Você é capaz, você consegue, Você sabe o que Deus faz dentro de você, no fundo. Deus, ele responde que ele é com Moisés. Porque o escolhido não depende da autoimagem. Ele depende de acompanhamento divino. Sabe, Moisés, ele tentou até resistir. Sabe? O medo, ele cria cenários de rejeições. Antes mesmo do cenário existir. Então, Deus, ele transforma o cajado em serpente. E a serpente em cajado outra vez. Ali não era sobre o sinal, era sobre a confiança. Deus estava testando Moisés. Nós somos testados, gente. As pessoas falam que não. Claro que sim. Você tem alguma dúvida? Porque nós somos uma caixinha de surpresa, o nosso coração, ele é humano. E Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas ele também não pode invadir um coração impuro. Ele pode criar situações para que aquele coração impuro se arrependa. Porque ele tem o controle de tudo, né? Então Moisés ainda tenta escapar. Ai, Senhor, eu sou tão eloquente. Aqui está a revelação. Aí Moisés, ele tentou usar a sua limitação como justificativa. Quantas vezes a gente usa limitações nossas para justificar um erro ou o nosso chamado? Eu muitas vezes usei justificativas para não responder o meu chamado. Quando eu fui ungida, o pastor até perguntou: você quer ser missionária ou você quer ser pastora?
O que para Moisés era impedimento, para Deus era o quê? Espaço para milagre. Deus ele não escolheu Moisés para eloquência. Deus escolheu para a obediência futura. Deus conhece o passado e o presente do seu coração. Deus ele pode até enviar outra pessoa, mas Moisés foi o escolhido. Queridos, Deus não desiste. Deus não desiste nem de mim nem de você. Deus não desistiu, Deus ajustou. Deus colocou Arão como boca auxiliar, mas não tirou Moisés da posição de liderança. Arão seria a voz, mas Moisés seria a autoridade. Isso mostra que Deus pode adaptar ferramentas, mas não substitui o propósito. Queridos, Deus, quando ele cria situações, não tem nada que possa atrapalhar. Deus pode adaptar ferramentas, mas ele não substitui propósito. Se Deus te escolheu, nem você consegue se tirar. O Moisés, ele sai do deserto porque Deus não aceitou seu não como resposta final. O medo tentou atrasar, mas o atraso virou preparo. Então, quando Moisés ele volta ao Egito, ele não volta como fugitivo, ele volta como enviado. Ele não volta com medo, ele volta com presença, ele não volta com desculpas, ele volta com sinais. Ali a escolha foi transformada em missão e se torna libertação para uma nação inteira. Então o que havia começado com medo termina com obediência. Que eu quero trazer aqui, o que começou com fuga termina com coragem. O que começou com justificativas termina com autoridade espiritual, porque quando Deus ele escolhe, ele não devolve. Quando Deus ele levanta, ele não derruba. Quando Deus ele envia, ele garante. Porque o processo de Moisés ele prova o medo. O medo não é inimigo da escolha, é matéria-prima da fé. Deus não precisa eliminar o medo do escolhido, mas Deus permite que o medo use para que ele seja testado em você. Depende muito de muitas situações, tá? Eu tenho situações aqui de personagens bíblicos que o medo não foi o maior herói, porque não teve equilíbrio. Então, aqui eu vejo que Moisés, como escolhido, ele nos ensina a caminhar mesmo com medo. E quando o escolhido ele caminha apesar da insegurança, o céu caminha com ele. Porque Moisés ele achou que não sabia falar, mas a sua boca confrontou reis. Moisés achou que não era capaz, mas o cajado dele abriu mares. Moisés achou que não tinha autoridade, mas a sua sombra derrubou impérios espirituais no Egito. Porque tudo que Deus decretou, Deus falou do alto, ali criou fatos. Moisés é a prova viva de que o escolhido pode até tentar atrasar, mas ele não pode evitar o destino. E hoje Deus te diz para a sua vida: pare de fugir, pare de justificar, pare de dizer que não pode, pare de dizer que o medo cancela o plano. Queridos, você é o eu quem escolhi. Quando o escolhido ele entende isso, o coração se rende ao Senhor. Sabe? Desde o ventre, Moisés ele tinha a sua marca. O inferno até tentou apagar essa marca, mas Deus insistiu em perseverar, né? Em preservar, corrigindo. Então, Deus ele não precisa de grandes movimentos para ele provocar grandes ações. Queridos, em Êxodo capítulo 2, versos 1, 2, fala sobre quando Moisés nasceu, a sua vida virou uma sentença de morte. Vendo que ele nasceu formoso, a sua mãe o escondeu. Sabe, às vezes a gente quer acertar no propósito, mas a gente acaba errando. A gente acaba errando, tentando fazer no nosso braço. O que dá certo, queridos, é só o que vem do Espírito Santo de Deus.
Fugir não é grande coisa, mas gera consequências. Moisés, quando fugiu, ele não entendeu o poder de carregar destinos, o poder da entrega. E o Eterno Pai nos ensina o quê? Que foram estratégias, através das estratégias humanas de fuga, que ele transformou a fuga em grande aprendizado, para que Moisés, como escolhido, a ensinar o povo a sair do deserto, a sair do Egito, ali criou habilidades. Não sustentaria ministérios, mas a presença, ela sustenta ministério. O ser humano em si, ele é falho. Se não tiver a presença do Espírito Santo, queridos, fica muito complicado de Deus agir. Então, nós, nessa tarde, venhamos meditar sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito no meio de nós. Paramos de ficar tentando, sabe? O medo não cancela o plano de Deus, mas ele atrasa. O medo de falhar, o medo de não ser acreditado, o medo de voltar ao Egito, o medo da própria história, o medo da exposição, o medo da própria boca pesada, o medo do passado. Observe, Deus não removeu o medo antes de chamar Moisés. Deus chamou apenas do medo, porque o plano era maior que a insegurança. Então o medo, ele não tem autoridade para cancelar aquilo que Deus decretou eternamente. O medo apenas cria processos e caminhos, desdobramentos, tá? Desdobramentos, para que você possa continuar entendendo que você é escolhido, e o escolhido termina no lugar do propósito. Porque quem Deus escolhe pode até atrasar, mas nunca escapar. Interessante falar sobre isso, porque a gente entende que as pessoas mais próximas são as que menos acreditam no propósito divino na sua vida. Mas Deus, ele demonstra e ele destaca aqui na palavra que cada situação é criado um propósito. Então não depende da autoestima do chamado, mas depende da soberania de quem chama. Então a verdade espiritual aqui é que Deus nunca pergunta se você consegue, Ele só pergunta se você vai obedecer. Então a capacidade, ela não nasce antes do envio, ela nasce no caminho. Por isso que Deus disse a Moisés: serei contigo. E é isso que anula as desculpas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora como escolhida, marcada, Senhor, com propósitos, os quais nós temos enfrentado grandes perseguições, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que nos faz sermos invisíveis e aciladas, a não fugir para o deserto, e muitas vezes já está no deserto não fugido, mas tentando se esconder daquilo que o Senhor já tentou nos entregar, e muitas vezes estamos no anonimato, porque o Senhor não deixou que sejamos, Pai, vistos. Pai, acende a sarça. Tudo que tentou, Senhor, nos dá pensamentos de incapacidade, nos firma, nos dá sinais. Senhor, tira os argumentos, tira essa fragilidade, tudo, Senhor, que tentou trazer, Pai, transtorno, Senhor, seja aniquilado. Nós venhamos trazer o eis-me aqui, no reino do Senhor, porque existe diferença entre o chamado e o escolhido. Então que nós tenhamos aqui, Senhor, não só a opção de aceitar, mas a opção de destino, de não se recusar, de não, Senhor, de não olhar para trás. Porque o Senhor é Deus, o Senhor conhece quem é escolhido, o Senhor sabe, e quem é escolhido tem propósito, quem é escolhido tem rotina, quem é escolhido sofre guerras espirituais, pode até errar, mas a zona de conforto é lhe tirada, porque precisa de resposta. Deus só dá resposta no meio do deserto, no meio de situações onde o escolhido ele não pode desistir, ele tem que insistir. Ele é convencido, ele se convence, ele é moldado, ele é tratado, ele é formado, ele é queimado, ele é curado e ele é enviado, porque o Senhor conhece cada um de nós. Deus, em nome de Jesus,
Cria em nós um desenvolvimento completo, dentro do que o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha, curta, comenta, deixa Deus te usar, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Beijo no seu coração, queridos.